Bem, pessoal, vamos responder agora essa questão de número 97 ainda do caderno amarelo, certo? Então, a questão 97, o que é que ele me diz aqui, ó? De acordo com a Constituição Federal, é competência do município o gerenciamento de serviços de limpeza e coleta dos resíduos urbanos, o lixo. No entanto, há relatos de que parte desse lixo acaba sendo incinerado, liberando substâncias tóxicas para o ambiente e causando acidentes por explosões, principalmente quando ocorre a incineração de frascos de aerosóis, por exemplo, desodorantes, inseticidas e repelentes. A temperatura elevada provoca a vaporização de todo o conteúdo dentro desse tipo de frasco, aumentando a pressão em seu interior até culminar na explosão da embalagem. Aí vamos lá. Supondo que um frasco metálico de aerosol de capacidade igual a 100 ml, contendo 0,1 mol de produtos gasosos a temperatura de 650 graus Celsius, no momento da explosão, aí ele coloca lá, considere R. Então, nós já percebemos que tem uma fórmula aí, já temos umas variáveis que você deve prestar atenção. Ele pergunta, a pressão em ATM dentro do frasco no momento da explosão é mais próxima de... Então, o que nós vamos entender aqui, gente? Ó, vamos colocar aqui que o comando, essa parte final que vai ser responsável pela resolução da questão. Primeira coisa, vamos anotar os dados aqui. Eu tenho aqui os dados da questão. Primeira ideia, ele colocou que no frasco aí tem uma capacidade de 100 ml. Então, eu tenho um volume inicial de 100 ml. Aí, a pergunta que eu preciso que vocês entendam. Percebe que nessa aqui, ele deu o R, ele deu o L, né, deu volume, perdão, em litros. Então, eu já tenho que ter transformado aqui para colocar na forma. Vou transformar. Então, é só dividir por 1000. Então, eu tenho 0,1 litros, tá? Transformei de ml para litros. Aí ele diz aí, contendo 0,1 mol. Então, N, que é o número de mol, é 0,1 mol. Então, eu já tenho essa informação. E ele completa que a temperatura aqui, é igual a 650 graus Celsius. Só tem um detalhe. Olha aqui, na fórmula. Eu tenho em Kelvin. Então, para fazer a transformação, eu somo com 273, que vai me dar um valor aí de 900, né? Deixa eu ver aqui, 3, 2, 12, então 923, pronto, 923 Kelvin. Agora, é claro, eu preciso lembrar da fórmula, então a fórmula aqui, para ficar fácil para a gente, vou colocar aqui do lado, a fórmula é pressão vezes o volume igual ao número de mol vezes a constante vezes a temperatura. Para ficar fácil aqui, por favor, Nivaldo, resolva, tá? Então, vamos resolver essa questão aqui, Só colocar os dados na questão. A pressão é o que ele procura, o volume ele deu igual a 0,1, tá? Litros. O número de mol é 0,1 vezes a constante que ele deu lá em ATM, 0,82, vezes a temperatura que nós colocamos em Kelvin, do 923, tá? Então, o que eu já percebo aqui, De cara, gente, quando eu coloco, eu já posso cortar isso aqui, porque esse já vai passar para o outro membro dividindo. Então, a pressão aqui é a multiplicação de 0,82 aqui, vezes 923. Gente, para ficar fácil, lembra que é uma prova. A primeira coisa que eu analiso é o seguinte, antes de resolver. Percebe que os valores nas alternativas, 756, 533, 76, 53 e 13, são valores não tão próximos. Então, se eu fizer isso aqui, pegar 0,08, tirar o 2, vezes 920, a diferença numérica não vai dar tão alta. Então, se eu fizer essa conta aqui, eu vou ter um valor aproximado. Então, só para a gente ter uma noção, então eu vou colocar aqui, eu vou pegar a calculadora aqui para calcular essa questão, vai ser mais rápido. Então, a primeira coisa que eu tenho aqui é o seguinte, 0,082, não saiu o 0, 8 vezes 920. Vai facilitar o seu cálculo. Então, 73
0,6. Gente, o número real é maior. Lembra que eu diminuí os números, eu arredondei de forma para deixá-los menores. Mas, ó, então a alternativa que ela confere um valor mais aproximado é essa daqui, ó, letra C. Certo? Então, para não perder tanto tempo na sua prova, lembra que para multiplicar aqui, ó, 0,082 por 920 é muito mais fácil que 0,082 e 923. Então, você facilita a tua conta. Então, geralmente, quando você tem aqui, ó, final com 0, você não multiplica, deixa por final e só acrescenta, volta 2 casas decimal e resolveu o problema. Então, é dessa forma que eu responderia. Então, lembrando que isso aqui não é um gabarito oficial, nós estamos só resolvendo a questão, né?